Capítulo 2463 Torre Restaurada Parte 1 7 estrelas esmeraldas dispostas como a ursa maior apareceram na frente dos legados vivos, canalizando o poder dos 7 elementos antes de fundi-los em uma única explosão de energia do tamanho de um arranha-céu. Os demônios da origem rugiram em desafio, usando seus corpos para proteger seu mestre. Eles eram milhares e cobertos por várias ligas de metais mágicos revestidos de mármore com veios de ouro magicamente resistentes, mas a aniquilação foi adiada apenas por uma fração de segundo enquanto atravessava suas fileiras. Os demônios se recusaram a ceder mesmo na derrota, detonando-se no momento em que suas armaduras quebraram. As chamas de origem enfraqueceram ainda mais a aniquilação, mas foi muito pequena e lenta para impedir seu avanço. Depois de cortar a maré negra ao meio, o raio esmeralda atravessou o mar de fogo abrasador criado pelos demônios e quase atingiu seu alvo. Quase. A mão direita dourada do gigante estava coberta por uma luva preta de trabalho com 7 cristais de mana, cada um de uma cor elementar diferente. Em sua forma fundida, Lich e Solos ganharam a força necessária para restaurar o conjunto de Menadion à sua plena glória. A energia mundial fluiu através da torre, depois passou dos olhos para os ouvidos antes de chegar à boca. Lá os feitiços armazenados seriam levados para as mãos, onde assumiriam forma física. Cada gema agia de forma semelhante a uma das torres da fortaleza de Silverwing, dividindo a energia mundial em seus componentes básicos e permitindo que seu mestre lançasse feitiços instantaneamente sem consumir uma única gota de sua própria mana. A 7ª gema esmeralda nascida do vínculo entre Lich e Solos filtrou a vontade de Mogar, substituindo a assinatura de energia do planeta pela sua própria para alimentar o componente da magia espiritual dos feitiços de Silverwing. Os demônios de origem sobreviventes gritaram de alegria. Eles tiveram sucesso em sua tarefa, ganhando tempo suficiente para que o bastião fosse concluído. Como? Vindfell deixou escapar, tirando as palavras da mente de todos. Mesmo que sejam 2, mesmo que ambos tenham um núcleo violeta brilhante, não é suficiente para alimentar um feitiço como esse. Apenas um núcleo branco pode usar os feitiços de Silverwing sozinho, e mesmo eles precisam de mais do que um pensamento para conjurá-los. Quem se importa? Eles devem ter esgotado suas forças para fazer algo assim. Vamos atirar outro antes que eles tenham tempo de se recuperar. Disse Stargazer. Você percebe que todos nós temos senso de mana. Knigtfall apontou para as feridas em todo o híbrido que estavam cicatrizando a uma velocidade visível a olho nu. Podemos literalmente ver que mesmo depois de bloquear nosso ataque, a energia deles continua aumentando. A mão esquerda do demônio também usava uma luva preta e quando eles estenderam os dedos, uma ursa maior apareceu na frente de sua palma. Deve ser um truque. O Glaive amaldiçoado respondeu. Agora cale a boca e atire neles. Ao contrário de nós, eles não têm um corpo imortal, caso contrário não teriam se incomodado em se defender de nosso ataque. Vamos acertá-los com tudo o que temos. Combinando a conjuração falsa, verdadeira e corporal de cada hospedeiro com a magia verdadeira e a conjuração corporal de seus respectivos artefatos amaldiçoados, eles teceram o feitiço tão rapidamente quanto 15 magos. O contra-ataque Aniquilação disparou logo após o Colosso, mas os legados vivos decidiram evitar um confronto direto e sofrer o impacto. Como Stargazer havia previsto, o híbrido não podia se dar ao luxo de ter sua cabeça estourada. O Titã semicerrou os olhos, tentando e falhando em dominar a aniquilação do inimigo. Imbuído de 3 forças de vontade e movendo-se à velocidade do som, não havia tempo para lutar pelo seu controle. O híbrido também não conseguiu ativar outro bastião, já que o poder da torre já estava dividido entre curar suas feridas e alimentar a aniquilação. O Colosso só poderia tentar aguentar o golpe ou transformar a aniquilação em um bastião, deixando novamente a iniciativa para os legados que deixavam. O híbrido não fez nenhuma das duas coisas, optando por uma terceira via. Um aceno da mão direita enluvada do gigante lembrou o equipamento que eles haviam emprestado aos demônios. Com um pouco de poder dos núcleos de Lich e Solos, um segundo aceno de mão fez com que um escudo impossível aparecesse do nada.
Era grande o suficiente para ser usado pelo Colosso, com Darwin no centro, onde a aniquilação atingiu. Logo atrás da matéria antimágica, espalhada muito fina para fazer mais do que quebrar o impacto secundário, havia uma camada de Davros purificado. Abaixo disso, havia adamante purificado, revestido de mármore com veios de ouro. A maior parte do escudo, entretanto, era composta de orixalcum e prata. O Darwin quebrou devido à pressão e o Davros quebrou sob o ataque mágico, criando rachaduras que causaram o colapso de todo o escudo. Eles estão acabados. Knightfall fez com que seus aliados convergissem suas barreiras espirituais para ele. Ele os combinou para aumentar a resistência da superfície de seu Davros, enquanto usava pequenos portões dimensionais para redirecionar parte da aniquilação do híbrido. Mesmo isso não foi suficiente para evitar que o escudo se quebrasse sem parar e forçar os legados vivos a empregar seus hospedeiros como escudos de carne para dar ao seu companheiro o tempo que ele precisava para se reformar. Eles iriam curar enquanto ele bloqueava, e ele iria curar enquanto eles bloqueavam, em um ciclo que deixava todos mais fracos a cada segundo, drenando suas reservas de energia tão rapidamente como se eles estivessem lançando uma aniquilação e um bastião ao mesmo tempo. No entanto, valeu a pena. Com o escudo impossível quebrado, o híbrido estava morto. Ou assim eles pensaram, até que o Colosso cruzou a fúria e dois gumes totalmente branco na frente deles, parando a aniquilação por tempo suficiente para que o segundo e melhor escudo impossível aparecesse. Tanto o martelo quanto a lâmina estavam carbonizados e a superfície cheia de rachaduras. No entanto, eles estavam se aproximando rapidamente e o novo escudo se mantinha. Foi constelado com cristais brancos e violetas que alimentaram um núcleo de poder que gerou uma barreira espiritual externa. Além disso, agora os metais mágicos não estavam mais divididos em camadas, mas amalgamados em uma liga melhor que, uma vez revestida com mármore branco com veios de ouro, poderia aguentar bastante antes de desmoronar. Que porra é essa? Ninguém me disse que Veren conhecia a magia da criação. Stargazer disse enquanto seu hospedeiro se despedaçava mais rápido do que ela poderia regenerá-lo. Dane-se a magia da criação. Vindfeu respondeu. De onde diabos vem tudo isso? Se Veren possui recursos suficientes para armar seus demônios e fabricar aquela coisa, o que diabos ele ainda está fazendo no reino? O escudo quebrou novamente, apenas para ser substituído por um novo com cristais melhor posicionados, um núcleo de poder mais estável e um amálgama melhor dos metais encantados. 3 deles. Night nos enviou para a morte. Vindfeu queria se desvencilhar, mas ao menor erro, a aniquilação do híbrido os deixaria fracos demais para escapar. Verdade seja dita, Night compartilhou tudo o que sabia com seus irmãos amaldiçoados. Ela simplesmente não estava ciente da natureza da Torre de Solos, que era a fonte das variáveis desconhecidas que causavam o fracasso de suas estratégias. Ele tinha apenas uma compreensão rudimentar da magia da criação, e mesmo uma vez fundido com Solos, ele nunca seria capaz de criar algo tão grande quanto o escudo tão rapidamente. Capítulo 2464 Torre Restaurada, Parte 2. O mármore branco com veios dourados veio das paredes da torre, enquanto o escudo e o equipamento dos demônios foram forjados pelo chão da fábrica. Além disso, apesar do que os legados vivos acreditavam devido ao fluxo aparentemente interminável de recursos mágicos, os meios de Lit eram na verdade limitados ao que ele havia armazenado na dimensão de bolso, no crisol e nas minas. No entanto, a oficina da torre poderia conjurar infinitas vezes tudo o que estivesse contido em seus cofres. A oficina criara cópias dos cristais mágicos e metais idênticos aos originais que a fábrica transformaria instantaneamente em artefatos encantados. No momento em que uma de suas criações foi destruída, a torre apagou a cópia e criou uma nova. Então, a fábrica forjaria uma versão melhorada do artefato, acessando os dados coletados pelos olhos durante seu uso. Foi assim que o equipamento de Valia continuou retornando junto com seu mestre e a razão pela qual ficou mais difícil de cortar a cada iteração. Lit recebeu a mensagem de socorro de Solos via Soluspedia tarde demais para preparar qualquer coisa, então ele planejou a próxima melhor coisa.
No momento em que a torre o alcançou, Lita armazenou seus projetos mais recentes na biblioteca para agilizar a produção em massa de equipamentos encantados e maximizar as chances de resgatar solo zitista. Foi também como o enorme escudo que atualmente impedia a aniquilação dos objetos amaldiçoados continuava reaparecendo em uma fração de segundo, indiferente à quantidade de metal e ao número de cristais que foram destruídos após sua falha. Foi um feito aparentemente impossível, algo que em circunstâncias normais Lit-Solus não poderiam realizar mesmo com a ajuda de um poderoso geyser de mana. Em seu estado dividido, os olhos precisavam de tempo para escanear e a oficina era incapaz de produzir qualquer coisa que exigisse um núcleo de mana acima do azul brilhante. Além disso, a biblioteca precisava ter os projetos de um artefato e os círculos de forjaria necessários armazenados em suas prateleiras para passar as instruções para a oficina. Agora que Lit-Solus estavam fundidos, porém, os olhos analisaram os eventos no momento em que ocorreram e repassaram as informações coletadas para a biblioteca que as registraria em seus arquivos. Tal conhecimento era acessível ao híbrido via Soluspedia e cada ideia que vislumbrava em sua mente coletiva também era registrada. Os projetos novos e aprimorados permitiram à oficina dar vida às suas criações num instante. Além disso, graças à energia dos 3 núcleos, a oficina poderia executar até mesmo técnicas de forja que exigiam controle e poder acima do violeta brilhante com perfeição. Ambas as aniquilações terminaram ao mesmo tempo, mas o resultado para as duas partes em conflito não poderia ter sido mais diferente. Os objetos amaldiçoados estavam exalados e seus hospedeiros foram reduzidos a pedaços. Se não fosse pela presença do geyser de mana e sua capacidade de regenerar completamente o ser vivo ao qual estavam ligados apenas a partir de uma amostra de tecido, apenas uma massa disforme de lascas de Davros e Brasil permaneceria. O colosso, em vez disso, permaneceu ileso acima do geyser de mana, com a versão mais recente do escudo pronta para bloquear qualquer coisa que pudesse lançar. Ok, definitivamente uma competição de magia não é uma opção, Stargazer ofegou. Precisamos de um novo plano, que tal fugir? Knightfall disse. Fui quebrado tantas vezes que minha durabilidade mal ultrapassa a adamante. Não consigo impedir outro ataque, claro, você primeiro. Vindfeu disse com um sorriso de escárnio. Tenho certeza que Veren nos deixará ir com um sorriso e um aceno de mão. Ele atacará qualquer um que tentar escapar pelas costas e sem o nosso trabalho em equipe, não temos chance, seu idiota. Podemos teleportar se eu apenas dissipar a matriz do campo de distorção no momento em que Knightfall enfraqueceu seu domínio sobre o espaço dimensional ao redor deles. Ele sentiu que um estranho e agressivo substituiria seu feitiço por algo semelhante, mas muito pior. Ele rapidamente restaurou toda a capacidade da formação mágica, lutando para afastar o invasor desconhecido. Esqueça isso. Talvez Davon tenha conseguido invocar Baba Yaga, ou talvez Veren tenha flechas em sua aljava que não conhecemos. Resumindo, teleportar não é uma opção. Então é um ataque frontal. Vindfeu assentiu. Somos 13 e apenas 2 deles. Nosso Davros pode superar qualquer coisa que eles tenham feito até agora. É nossa única vantagem restante e vamos explorá-la agora que eles estão exaustos. A visão da vida confirmou aos legados vivos que, pela primeira vez desde o início da batalha, o colosso estava enfraquecido. Lançar uma aniquilação em uma fração de segundo, abastecer os círculos de forjamento necessários para criar o escudo e conjurar tantos ingredientes mágicos drenaram sua energia. O híbrido estava parado com o escudo em mãos porque esperava que a energia mundial do geyser de mana reabastecesse as reservas da torre que estavam atualmente secas. É melhor ser rápido então. Stargazer apontou para o titã cuja aura já estava se recuperando. Todos os hospedeiros dos objetos amaldiçoados não tinham pelo menos um membro e apresentavam feridas profundas. Knightfall havia perdido a pele e seus músculos dilacerados eram visíveis. Vindfeu perdeu um braço e um olho, seu corpo estava esquelético devido à falta de nutrientes.
A tropa de Stargazer parecia se sair melhor, mas apenas porque as vinhas de madeira do cabo preenchiam os espaços vazios e selavam as muitas feridas abertas. Grande parte de sua pele era na verdade casca de árvore que à distância ele parecia mais um boneco de madeira do que um humano. Os três fizeram seus respectivos anfitriões fugirem e atacaram de 3 direções diferentes. Sem necessidade de pensar, os corpos poderiam se concentrar no emprego de uma técnica de respiração enquanto o legado vivo tecia os feitiços. Além disso, devido ao selamento da magia dimensional, além de Knightfall, eles não tiveram acesso às poções de nutrientes armazenadas dentro de seus amuletos dimensionais. Eles tiveram que manipular seus hospedeiros com magia espiritual e garantir que eles não desmoronassem. O escudo amaldiçoado teve mais facilidade para restaurar seu portador, mas depois de sofrer uma aniquilação quase completa, ele estava se saindo muito pior do que seus aliados. Seu metal estava enfraquecido e seus cristais quase esgotados. O geyser e a técnica de respiração aceleraram sua recuperação, mas ele ainda precisava de horas, não de segundos, para se recuperar. Infelizmente para ele, o Colosso não teve esse problema. Sua força parecia infinita e eles já estavam tecendo novos encantamentos de força incalculável. Esses são muito fracos para serem feitiços de Silverwing, mas são muito fortes para serem magias espirituais. O que é esta coisa? Os 3 objetos amaldiçoados atacaram pelos lados e pela frente em uma formação triangular. Dessa forma, não importa a direção que o Titã enfrentasse, pelo menos 2 deles atacariam de seus pontos cegos, enquanto um deles lhes daria tempo. O escudo era o mais fraco, mas ele ainda era o que tinha um maior poder defensivo. Se o Colosso atacasse Knightfall, os outros 2 artefatos, muito mais orientados para o dano, o cortariam em pedaços. Se eles atacassem uma das 2 armas, ainda haveria outra e Knightfall se recuperaria. Continua no próximo vídeo.